só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o teu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem
Olá, boa noite a todos. É muito bom estar com você em mais um domingo onde nós estamos refletindo na Palavra de Deus, onde nós estamos aprendendo mais a respeito do Senhor. Mais um domingo da nossa série Um Só Deus, uma série de mensagens no livro de Juízes. E nesse domingo a gente vai falar sobre um período muito interessante, o surgimento de um novo líder, de um juiz. Nesse domingo, a gente começa a falar sobre a vida de Sansão, talvez um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, certamente um dos mais conhecidos no livro de Juízes. Sansão ficou conhecido por conta da sua força, ele ficou conhecido por conta de algumas características, como o seu cabelo longo, mas nós vamos ver que a história de Sansão não se resume a isso. A história de Sansão ela é muito mais do que simplesmente a respeito da sua força. Mas antes de falar especificamente sobre esse homem, esse líder levantado por Deus, esse juiz da nação de Israel durante aquele período, eu gostaria de voltar com você sobre o contexto que a nação de Israel estava vivendo naquela época. Ela vivia um período sem nenhuma direção. Como nós vimos na semana passada, o coração do povo estava em completo descompasso à vontade de Deus. Como nós vimos na semana passada, naquele período em que não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que era certo, segundo o seu próprio coração, aos seus próprios olhos. E aquilo que era certo aos próprios olhos do povo de Israel naquela época era exatamente o oposto, era exatamente aquilo que o Senhor reprovava, era exatamente aquilo que era reprovável aos olhos do Senhor. Podemos dizer que a nação de Israel, durante esse período da narrativa bíblica de Juízes 12, 13, durante todo o livro de Juízes, é um período de esterilidade espiritual. Por isso, o nascimento desse próximo líder, o nascimento de Sansão, tem um significado muito especial. Um nascimento impossível daquele que seria o libertador do povo. Antes de convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 de Juízes, eu gostaria de convidar a orar. E nós vamos, durante os próximos minutos, refletir a respeito de todo o capítulo 13 do livro de Juízes. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que cada um que está acompanhando essa reflexão, essa mensagem bíblica, através desse vídeo, que nesse momento esteja completamente inteiro, Senhor Deus, entregue a ouvir a tua voz. Que o Senhor retire de cada um qualquer tipo de distração, retire de cada um qualquer tipo, Senhor Deus, de preocupação que venha tirar o foco da mensagem bíblica, porque entendemos que a tua palavra ela é viva, que o Senhor fala conosco através da tua palavra e tudo que nós queremos nesse momento é ouvir a tua voz. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Juízes 13, eu vou começar no versículo 2. Na semana passada nós refletimos no versículo 1. E nesse momento eu gostaria de começar a partir do versículo 2 de Juízes 13, onde diz o seguinte: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado. Não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu e consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo, tremenda. Não perguntei de onde vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até a sua morte. O
que nós vemos aqui, até o versículo 7, eu gostaria que você parasse no versículo 7, nesse momento. O que nós vemos aqui é o relato antes do nascimento de Sansão. O que nós vemos aqui é que, diante da esterilidade espiritual do povo de Israel, o povo que estava incapaz de, por si só, produzir um líder segundo o coração de Deus, o Senhor providencia esse líder. E a esterilidade da mãe de Sansão reproduz a esterilidade da nação de Israel. O Senhor, ele escolhe uma forma impossível de trazer o líder, representando muito bem, mostrando muito bem a forma como ele agiu, ele age diretamente, onde a iniciativa desse próximo líder foi diretamente do próprio Deus. Sansão, ele foi o único líder, o único juiz de todo o livro, escolhido por Deus antes de ser concebido. Antes mesmo de nascer, antes mesmo de ser concebido, Sansão já tinha sido escolhido como líder do povo de Israel. Sansão, ele tem um voto de Nazireu, é um voto que é estabelecido lá no livro de Números, no capítulo 6. E esse voto, ele foi feito antes mesmo dele estar no ventre da sua mãe, antes mesmo dele ser concebido. Esse voto, na época, era feito por pessoas separadas para um propósito específico. E esse voto significava que aquela pessoa estava completamente voltada para Deus com muita intensidade. Contudo, no livro de Números, no capítulo 6, a gente pode ver que esse voto era um voto voluntário e era feito por um período específico, onde aquela pessoa era submetida a um processo muito intenso, onde ela dependia completamente da provisão e da capacitação divina. Já com Sansão, o voto foi feito mesmo antes dele nascer. Seus pais fazem o voto por ele. Quando o anjo do Senhor pede à sua mãe, a mãe de Sansão, que ela não bebesse vinho, nem bebida forte, não comesse do fruto da videira e também não experimentasse, não tocasse nenhum tipo de alimento impuro, isso fazia parte do voto nazireu. Como o período, a aliança que Deus estabeleceu, se deu antes mesmo da sua concepção, a sua mãe começou cumprindo esse voto pelo seu filho. E esse voto também não se encerraria como nos outros casos. Esse voto permaneceria pelo resto de sua vida. O Senhor, mais uma vez, usa um casal estéril para mostrar que foi por iniciativa dele o nascimento daquele que ele usaria para realizar uma grande obra. O nascimento de Sansão nos faz lembrar do nascimento de algumas outras pessoas importantes da Bíblia, como Isaac, que foi fruto da promessa de Deus a Abraão, nascido de Sara, uma mulher estéril, já de idade avançada. Nos faz lembrar também de Samuel, aquele que Deus usou para ungir os 2 primeiros reis do seu povo. Ele era filho de Ana, outra mulher incapaz de gerar filhos. Nos faz lembrar também de João Batista, aquele que foi o profeta que anunciou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era filho de Isabel, que também era estéril, que também possuía idade avançada. O que nós vemos aqui é que muitas vezes Deus trabalha por meio de uma criança cuja existência seria impossível. Mais uma vez, Deus escolhe uma pessoa para fazer uma grande obra cuja existência humanamente seria impossível. Deus usa mulheres que não podiam gerar filhos para gerar homens que mudariam ou que atuariam diretamente na história do seu povo e seriam tremendamente usados por Deus. Por isso eu te convido a voltar para o capítulo 13 de Juízes,
para que a gente dê prosseguimento ao texto bíblico a partir do versículo 8, onde a gente parou. Versículo 8 de Juízes 13 vai dizer o seguinte: então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que me enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Então, o que Manoá não sabia é que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você? Quando se cumprir aquilo que você falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso, enquanto Manoá e a mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos seria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito de Deus começou a agir nele em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Após receber a notícia que gerariam um filho, os pais de Sansão acreditam, mas fazem um pedido. Manoá, pai de Sansão, ao invés de pedir um sinal de que teria um filho, eles perguntam como deveriam criar esse filho. Manoá não duvida do milagre de Deus. Ele não duvida que Deus iria dar a eles um filho, mesmo sabendo que sua mulher era estéril. Ele não pede um sinal que confirmasse essa promessa de Deus para a sua vida e vida da sua esposa. Ele pede que Deus fale para ele como eles deveriam criar o menino. Eles não duvidam do que Deus ia fazer, mas pedem respostas para como eles deveriam agir. O que eles deveriam fazer diante do milagre que receberiam. Deus manda um anjo novamente para falar com Manoá e sua esposa. E Manoá ele é ainda mais específico em suas perguntas. E, mais uma vez, Deus não responde. O que Deus diz, o que Deus fala, é apenas para que eles cumpram
o voto que foi estabelecido, o voto nazireu. Manoá recebeu a ajuda que precisava, mas não a ajuda que havia pedido. Não recebeu exatamente aquilo que ele pediu. Manoá pediu ao Senhor: me diga, o que eu devo fazer? Como eu vou criar esse menino? Qual vai ser o seu trabalho? O Senhor fala: eu estou estabelecendo uma aliança com você. Nós estamos estabelecendo um pacto. Deus não deu regras a Manoá, mas se deu ao estabelecer aquela aliança com eles. Pensamos que precisamos conhecer o futuro, pensamos que precisamos conhecer todas as regras, todas as decisões, todas as respostas para as decisões que devemos tomar, enquanto, na verdade, precisamos apenas conhecer o Senhor. É isso que o texto está falando, é sobre isso que o texto bíblico está falando para nós. Somos tentados a pensar que precisamos de regra, enquanto tudo que precisamos é conhecer o Senhor. Manoá não precisava de todos os detalhes, ele precisava da presença do Senhor, e foi isso que ele recebeu. Por vezes, também agimos como Manoá, pai de Sansão. Queremos um Deus que simplesmente dite as regras para nós. Aquilo que nós devemos fazer. E não nos preocupamos em conhecer, em confiar no Senhor, por quem Ele é, por conhecermos o seu caráter. Se você vive mais interessado em saber o que Deus vai fazer do que confiar em quem Ele é, o nascimento de Sansão tem muito a lhe ensinar. Esse Deus que está além do nosso entendimento, Ele é totalmente confiável, o seu caráter é inquestionável e o seu amor é inesgotável. Diante da pergunta de Manoá, Deus responde: conhecer a mim e ao meu caráter é muito mais importante do que receber instruções. Nenhum conjunto de regras nesse mundo poderá orientar você nas inúmeras decisões e escolhas que terão que fazer para o seu filho. Somente o conhecimento profundo de quem eu sou poderá oferecer a direção que vocês precisam. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, essa mensagem do Senhor para Manoá e sua esposa é a mesma para todos nós. Achamos que precisamos de regras, mas o que precisamos mesmo é conhecer o Senhor. O Senhor não nos dá, nem nos dará um manual para cada curva da vida, para cada centímetro da nossa existência. O Senhor não nos dará um manual para cada dúvida e decisão em relação a tudo aquilo que envolve a nossa existência, a criação dos nossos filhos, em relação ao nosso casamento, em relação à nossa profissão, em relação à nossa vida enquanto cidadãos, enquanto cidadãs. O Senhor, Ele nos dá algo muito maior, Ele nos dá a si mesmo. A grande questão é, precisamos entender se queremos ser transformados ou simplesmente amoldados. Quando a gente olha para Romanos 12, nós vemos a palavra de Deus falando que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. O que o Senhor faz conosco é muito mais do que nos moldar, mas é nos transformar. Mas quando achamos que precisamos apenas de regras, é falar para o Senhor que nós não queremos essa transformação, mas nós queremos ser amoldados. Queremos ser como uma criança pequena que precisa o tempo todo ouvir: não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso ou não toque naquilo. Queremos ser como crianças que precisam ser dirigidas.
nas microdecisões e atitudes, a todo momento. Só que o Senhor, Ele não está nos chamando para seguir regras, mas para termos um relacionamento maduro com Ele. Não recebemos um monte de orientações, mas, por meio do Espírito Santo de Deus, nós recebemos o próprio Deus e nos deleitamos em conhecer a mente de Cristo. É sobre isso que a palavra de Deus nos fala o tempo todo. Ao contemplar a redenção na cruz e a ressurreição triunfal de Cristo, nós podemos enxergar o caráter de Deus com muito mais clareza do que qualquer um desses heróis do Antigo Testamento. Nós conseguimos contemplar com muito mais clareza o caráter de Deus, com muito mais clareza do que qualquer um desses homens e mulheres importantes do Antigo Testamento conseguiram enxergar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me assiste através desse vídeo, nós não precisamos conhecer a Deus por intermédio de padrões exteriores. Nós podemos conhecer o Senhor por intermédio do Espírito Santo de Deus. Se você insiste em tentar conhecer o Senhor somente através de padrões exteriores, eu lamento lhe informar que você não vai conseguir conhecer o Senhor. Você só vai conseguir conhecer o Senhor através do Espírito Santo de Deus, não é através de regras, de sistemas, que o Senhor vai se revelar a você. Você só consegue conhecer o Senhor tendo uma experiência real e viva com Ele. Você só conhece o Senhor por intermédio do Espírito Santo de Deus, que não é simplesmente uma força, não é um compêndio de regras, mas é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus se relacionando conosco. Sansão, ele nasceu de forma milagrosa, assim como o nascimento de Isaac foi milagroso, assim como o nascimento de Samuel foi milagroso, assim como o nascimento de João Batista foi milagroso, mas todos esses homens foram libertadores incompletos. Foram homens que a gente conhece a história, cuja vida não apontava para eles mesmos. O libertador que eu e você precisamos, que nos faz conhecer de fato o caráter de Deus e obedecer e confiar a Deus, em Deus, por conhecer o seu caráter, por conhecer quem Ele é, também nasceu de forma milagrosa. Também nasce através de uma situação impossível. Mas diferente desses outros homens, a mãe desse libertador não foi uma mulher madura e estéril, mas uma jovem virgem, mas que concebeu um filho de forma milagrosa, sem a participação de um marido, porque o que ela gerou no seu ventre era o filho do próprio Deus. E a gente vê aqui um contrassenso, um contraste entre esses nascimentos milagrosos. Enquanto com Sansão, assim como Isaac, assim como Samuel, assim como João Batista, Deus exaltou esses homens no seu nascimento, exaltou as suas mães, porque todos eles viviam num contexto que tudo era dirigido através da honra e da desonra. E uma mulher estéril, se tornar estéril era motivo de honra. Então, esses homens, eles vieram nesse contexto de serem honrados desde o seu nascimento, através de um nascimento milagroso, através do milagre de um Deus que abre a madre de mulheres que estavam impossibilitadas de serem mães. O Salvador que eu e você precisamos nasce em um contexto de desonra, em um contexto de escândalo. Porque se, por um lado, uma mulher madura e estéril vir a ser mãe era motivo de honra, uma mulher jovem, solteira e virgem ficar grávida era motivo de desonra
e de vergonha. Enquanto todos os outros salvadores foram honrados e glorificados para realizar as suas tarefas que Deus designou para eles, o nosso Salvador, o Salvador completo, o Salvador que a vida desses homens apontava, Jesus Cristo, perdeu toda a sua honra e glória para realizar a sua obra. Aquele que era rico ficou pobre. Aquele que era dono de toda a riqueza, de toda a honra, de todo o poder, se esvaziou disso tudo para ser o nosso Salvador, o Salvador perfeito. Ele se esvaziou de todo o contexto favorável para ser o único que não cometeu pecado algum, para ir à cruz e carregar sobre si a nossa desonra, a nossa culpa e o nosso pecado. É esse Salvador que te convida a viver em obediência por fé, ao invés de viver somente por regras. Esse Salvador que quer muito mais do que dizer para você o que fazer. Ele quer se relacionar contigo. Um Deus que é muito mais do que um manual. Um Deus que é uma pessoa. Um Deus que é amoroso e também é perfeito. Jesus Cristo é o nosso Salvador. O nascimento de Sansão não aponta para ele mesmo. O papel de Sansão como libertador era crucial naquele momento. Mas a vida de Sansão, o nascimento de Sansão, aponta para um Salvador, um libertador completo. Aquele que nos liberta não somente de uma escravidão terrena, mas da escravidão espiritual que todos nós que nascemos sobre ele. Esse Deus que se doou é o Deus que se relaciona conosco e isso nos basta. Se relacionando com ele, conhecendo o seu caráter, nós somos habilitados a viver a vida de forma plena, sem a necessidade de um manual para cada microdecisão em relação ao nascimento do seu filho, em relação ao seu casamento, em relação à sua vida, porque nós não precisamos de regras quando nós temos o dono de todas as coisas, quando nós nos relacionamos com um único homem perfeito, que não pecou, que conhece todas as coisas, que é tudo em todos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É sobre ele que nós estamos falando. É sobre ele que o livro de Juízes aponta. Não é sobre Débora, não é sobre Jefté, não é sobre Gideão, não é sobre Sansão, mas é sobre Jesus Cristo. Todas essas pessoas, as suas vidas apontavam para ele. E nos relacionar com ele, isso nos basta. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço mais uma vez pelo privilégio de poder ouvir e pregar a tua palavra. Que o Senhor fale ao coração de cada um que está ouvindo, que está assistindo essa mensagem. Que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e fazer a tua obra, transformando esses corações, para que eles entendam que, muito mais do que regras, a tua palavra nos apresenta um Deus pessoal que se relaciona conosco. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e no domingo que vem estaremos mais uma vez, através do nosso canal no YouTube, com mais uma mensagem dessa série Um Só Deus, dando continuidade à história de Sansão e refletindo mais uma vez a respeito da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e um ótimo domingo. E até semana que vem.